Os peixes são um grupo de animais vertebrados aquáticos com grande diversidade em espécies. São pecilotérmicos, ou seja, a temperatura de seus corpos varia de acordo com o ambiente. Os animais vertebrados fazem parte do filo dos cordados, que possuem 4 características essenciais: a notocorda, uma estrutura de sustentação em posição dorsal e longitudinal, o tubo neural dorsal, localizado logo acima da notocorda, as fendas branquiais, estruturas embrionárias que podem permanecer na fase adulta ou desaparecer na fase embrionária, tendo função respiratória, e a cauda pós-anal, que estende-se posteriormente ao ânus. Eles podem ser divididos em duas grandes classes: os cartilaginosos, chamados de condrictes, e os ósseos, chamados de osteíctes. Condrictes são animais marinhos com esqueleto de cartilagem calcificada. Fazem parte do grupo dos gnatostomados, isto é, vertebrados que possuem mandíbula. A mandíbula surgiu dos primeiros arcos esqueléticos branquiais, que formam o esqueleto de sustentação das brânquias, permitindo a captura de presas maiores e, por conseguinte, o aumento da variedade de alimento disponível. Na epiderme existem glândulas produtoras de muco e escamas, chamadas placoides. Elas têm estrutura semelhante à dos dentes de animais vertebrados. As escamas possuem uma parte externa, o esmalte, de origem epidérmica, e uma interna, a dentina, de origem dérmica, que envolve um canal central, a polpa. A boca dos condrictes é ventral, com várias fileiras de dentes pontiagudos. Eles apresentam de 5 a 7 pares de brânquias e nadadeiras pares, peitorais e pélvicas, e ímpares. Em conjunto, as nadadeiras pares conferem ao animal maior velocidade, mais estabilidade e maior capacidade de subir e descer na água. Os peixes osteíctes são aqueles que possuem esqueleto predominantemente ósseo. São o grupo de vertebrados com maior número de espécies, sendo extremamente variados quanto à forma, cores e hábitos de vida. Apresentam epiderme estratificada, com glândulas produtoras de muco e escamas dérmicas, e diferentemente das nadadeiras dos condrictes, que são rígidas, as dos osteíctes são mais flexíveis, o que ajuda na mudança de direção e permite manobras mais rápidas. A maior parte do impulso e da velocidade vem dos movimentos laterais da cauda e da nadadeira caudal. As nadadeiras dorsais e a anal dão estabilidade ao corpo. As peitorais e as pélvicas ajudam no equilíbrio, funcionam como freio e colaboram para os movimentos mais precisos. Esses peixes possuem boca anterior, com dentes iguais entre si, na maioria das espécies, e mandíbulas, fígado, pâncreas e intestino. Há 4 ou 5 pares de brânquias cobertas por uma estrutura óssea chamada de opérculo, que, acionada por um músculo, se movimenta e aumenta a eficácia da circulação de água e da troca de gases nas brânquias. Morfologia e fisiologia dos sistemas. O sistema digestório dos peixes é constituído de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, reto e ânus ou cloaca, além de glândulas anexas como o fígado e o pâncreas. Todos eles possuem dentes iguais entre si e, no caso do tubarão, há várias fileiras. O sistema digestório dos peixes cartilaginosos terminam em uma bolsa única, junto aos sistemas urinário e reprodutor, chamada cloaca. Já na maioria dos peixes ósseos, existe uma abertura única para o sistema digestório, que abre-se para o exterior separadamente dos outros sistemas, sendo assim não possuem cloaca. O intestino dos condrictes possui uma válvula espiral que aumenta a área de absorção dos alimentos. Em relação à alimentação dos peixes, há alguns que são herbívoros, há outros carnívoros que se alimentam de outros peixes e de animais como o molusco. Nos grandes abismos oceânicos, onde não há luz e, consequentemente, seres vivos que realizam fotossíntese não sobrevivem, há peixes detritívoros que se alimentam de restos orgânicos que vêm da superfície iluminada, além da presença de peixes carnívoros. Sistema respiratório. Nos peixes, a respiração pode ser branquial e pulmonar. A respiração branquial, como o próprio nome sugere, ocorre através das brânquias, as quais originam-se de dobras nas fendas faríngeas, sendo por isso chamadas de branquiais internas. Nos peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, as fendas faríngeas são visíveis externamente,
mas nos peixes ósseos são cobertas pela estrutura do opérculo, que origina o processo em que a água entra pela boca, sai por essa estrutura do opérculo, banhando as branquiais. O processo respiratório ocorre através da entrada de água nas brânquias, a qual é filtrada por pequenos cílios que removem as impurezas, e depois nas brânquias ocorre a troca gasosa do oxigênio presente na água para o sangue do peixe. Alguns peixes possuem também a respiração pulmonar, são os chamados peixes ósseos dipnoicos ou pulmonados, como a piramboia. Eles apresentam uma bolsa com capilares sanguíneos que absorve o oxigênio do ar atmosférico e funciona como um pulmão primitivo. Sistema circulatório. Os peixes possuem um coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. O sangue rico em gás carbônico é levado pelas veias para uma pequena anticâmara localizada no átrio, chamada de seio venoso. O átrio bombeia o sangue para o ventrículo e este o bombeia para outra cavidade, denominada bulbo arterioso ou cone arterial. Desta cavidade, o sangue segue para a aorta ventral, que se ramifica formando os arcos aórticos, que levam o sangue às brânquias, onde ocorre a hematose. O sangue rico em oxigênio é distribuído ao corpo pela aorta dorsal. Portanto, a circulação nos peixes é simples, pois o sangue passa pelo coração apenas uma vez. Reprodução, fecundação externa e desenvolvimento indireto. A maioria dos peixes possui reprodução ovulípara, onde as fêmeas não protegem os ovos, e fecundação externa, na qual a fêmea e o macho liberam seus gametas na água. Os ovos são depositados em locais de águas calmas ou em ninhos, construídos geralmente pelo macho. O macho deposita os espermatozoides na água para que fecundem os óvulos. Depois da eclosão dos ovos, surgem os alevinos, peixes recém-nascidos, caracterizando assim o desenvolvimento indireto. Fecundação interna e desenvolvimento direto. Na fecundação interna, o macho introduz seus espermatozoides na fêmea, aonde o óvulo será fecundado. Os ovos dão origem a peixes com características gerais de um adulto, com exceção do tamanho, caracterizando o desenvolvimento direto. Desenvolvimento embrionário. Fases do desenvolvimento embrionário. Segmentação. Momento que ocorre a primeira divisão do zigoto. Gastrulação. Nova configuração espacial das células, chamada de involução. Formação de uma camada sobre o vitelo, que formará o endoderma. A camada de células que permanece no monte formará o ectoderma. Organogênese. Surge a mesoderma, que fica entre as outras camadas. O endoderma forma uma cavidade que resultará no ânus do peixe. O tubo neural se forma, além dos ossos da coluna vertebral e das costelas, músculos e outros órgãos. Ectoderma. Produzirá a epiderme, o sistema nervoso e o início e o final do tubo digestivo. Mesoderma. Produzirá derme, musculatura, órgãos excretores e reprodutores e sistema circulatório. Endoderma. Formação dos órgãos envolvidos na digestão, glândulas anexas e órgãos encarregados da troca gasosa. Sistema endócrino. O sistema endócrino é responsável pela produção e secreção de hormônios por células organizadas em órgãos glandulares e a interação com o sistema nervoso controlando a homeostase, além da adequação a diferentes situações ambientais. Sistema excretor. O sistema excretor serve para controle osmótico e para a eliminação de resíduos. Peixes cartilaginosos acumulam ureia no sangue, impedindo a perda de água, causando influxo de sais pelas brânquias e eliminação pelas glândulas retais. Os peixes de água doce têm tendência a ganhar água, eliminando seu excesso como urina. Os peixes de água salgada tendem a perder água e, para evitar isso, produzem uma quantidade baixa de urina. Eles eliminam o excesso de sal pelas brânquias. Sistema nervoso. No sistema nervoso constam duas unidades principais: o encéfalo, contido no crânio, e a medula espinhal, da qual derivam os nervos que se estendem por todo o corpo. O olfato é muito desenvolvido. Os olhos percebem com grande precisão qualquer movimento que se produza nas imediações, mas a captação das formas é bem mais deficiente. Sistema esquelético. O esqueleto é formado principalmente pelos ossos do crânio e pela coluna vertebral. As nadadeiras são expansões membranosas sustentadas por um suporte ósseo ou cartilaginoso,
e algumas delas estão relacionadas com o esqueleto. Podem ser ímpares, dorsal, anal e caudal, ou pares, peitorais e ventrais, estas também chamadas pélvicas. Algumas curiosidades são: o maior peixe do mundo hoje é o tubarão-baleia. Ele pode alcançar os 12 metros de comprimento e um peso de 21 toneladas. Pode ser encontrado em águas oceânicas tropicais e raramente é visto em águas com temperaturas inferior a 21 graus Celsius. O maior peixe que já existiu no mundo foi o famoso megalodonte. Era uma espécie de tubarão que viveu entre 2,3 e 2,6 milhões de anos atrás, no Oceano Pacífico, podendo alcançar até 18 metros de comprimento e com uma massa que chegava a 50 toneladas. Um dos peixes mais venenosos do mundo é o peixe-pedra. Ele pode ser tão venenoso quanto uma cobra ou uma aranha. É encontrado em águas rasas no Oceano Pacífico e Índico e é facilmente confundido com pedras ou corais, podendo chegar até 60 centímetros. Possui pequenos espinhos, que injetam o veneno quando uma pessoa pisa nele. O veneno desse peixe causa uma dor terrível e intratável, que nem morfina consegue aliviar. A pessoa ferida pelos espinhos desse peixe é forçada a aguentar uma dor insuportável por horas. O veneno também pode ser fatal se a pessoa ferida não obtiver cuidados médicos. Ele também é capaz de sobreviver até 24 horas fora da água. E pessoas que já pisaram nesse peixe contam que a dor é tão intensa que preferiram ter o membro amputado ao invés de suportar a dor. O peixe mais rápido do mundo, com uma velocidade de nado que alcança 129 km por hora, é o marlim preto. Ele habita os oceanos Pacífico e Índico. É um peixe potencialmente perigoso, com alguns registros de ataque a seres humanos. É um peixe muito famoso na pesca esportiva, o que resultou em uma colocação na lista vermelha do Greenpeace em 2010, como uma das espécies que correm risco de extinção entre os peixes. Peixes são pais horríveis. Poucas são as espécies de peixes que cuidam de seus filhotes, a maioria os comem. É difícil um filhote sobreviver quando nasce dentro de um aquário, e só sobrevive aquele que se esconde em plantas ou em pedras até que chegue em um tamanho que não possa mais ser devorado. Além disso, apesar de serem liberados em grande quantidade, os ovos apresentam uma quantidade moderada de reserva nutricional, causando uma taxa de mortalidade elevada.